Saudações tricolores, sejam bem-vindos. Vamos falar dessa briga que promete ainda ter muitos capítulos, muitos episódios sobre o direito de transmissão do Campeonato Carioca. Nós sabemos já, há bastante tempo que a divisão das verbas, principalmente na relação dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, sempre foram bem desproporcionais entre os clubes. Isso é histórico, só que cada vez mais, Fluminense principalmente, vem tentando diminuir essa desigualdade na relação das verbas quando o assunto é direito de transmissão. Então já tiveram algumas reuniões e todas elas até esse momento não levaram a lugar nenhum. Só que nós estamos aqui para falar especificamente sobre essa última reunião e, claro, brigar pelo Fluminense, porque tá longe de ser o ideal essa divisão das verbas. Mas antes da gente começar a falar bastante sobre a notícia, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Quintal Tricolor, o canal de um torcedor para outro torcedor que está aí do outro lado. A gente está sempre por aqui trazendo notícias e informações sobre o nosso Fluminense e, claro, buscando o melhor entendimento para quem está aí do outro lado. Caso ainda não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, deixa a sua inscrição aí embaixo, vai dando aquele apoio pra gente e deixa também aquele like, porque é de graça, não custa nada. Em troca disso, a gente vai estar sempre por aqui trazendo muita notícia, muita informação pra deixar você que tá aí do outro lado muito bem informado. Então não vai embora não, fica aqui com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre essa última reunião que aconteceu sobre os direitos de transmissão. Fluminense já vem há algum tempo brigando por uma divisão melhor das verbas de transmissão, não só do Campeonato Carioca, como também das competições nacionais. O Fluminense é um dos clubes que encabeça a Liga Futebol Forte, onde eles tentam cada vez mais igualar ou chegar o mais próximo possível de um valor ideal de direito de transmissão. Por quê? A gente sabe que historicamente alguns times, por terem um número maior de torcedores, levam um valor exorbitante de direito de transmissão, enquanto outros levam valores bem menores. Se a gente for comparar em questão de proporção, tem times que levam às vezes 10% da arrecadação de um time que tem uma torcida muito maior. Então o Fluminense, assim como alguns outros clubes, vem há algum tempo já tentando diminuir essa diferença, diminuir toda essa discrepância. Porém, no Campeonato Carioca, tudo indica que essa desigualdade continuará, porque já não é a primeira reunião. Em várias reuniões que aconteceram, a igualdade que todos eles buscam não aconteceu, ou no caso, diminuir o prejuízo que os times que têm torcida menor têm diante da torcida do Flamengo, tá cada vez mais difícil desse entendimento acontecer. Na última reunião, a representante do Vasco, por exemplo, disse que não aceitaria ver o time Cruz Maltino recebendo valor menor que o time rubro-negro, o time da Lagoa. E, por sua vez, o representante do time da Lagoa falou que o valor que eles estão aceitando, pasmem com isso, o valor que eles estão aceitando receber pelo direito de transmissão leva em consideração o valor que os outros clubes estão levando. E que caso a proposta para os outros clubes aumente de valor, eles vão pedir algo maior ainda. Eles não vão parar nessa diferença de onde eles ganhariam 18 milhões de reais pelo direito de transmissão do Carioca e os outros três clubes, cada um ganharia 9 milhões de reais pelo direito de transmissão. Ou seja, os três outros clubes ganhariam metade do que o time da Lagoa estaria ganhando. Se tem algo de igualitário nisso ou de algo mais próximo da realidade, alguém me conta, porque não estou enxergando, porque eles estão querendo o dobro do que qualquer um dos outros três times vai ganhar. E caso os três times consigam com que a Ferj aumente a proposta de direito de transmissão, o time da Lagoa vai querer mais ainda. Então, essa disputa nos bastidores pela transmissão do Carioca ainda deve render muito assunto, deve render muita coisa ainda mais pra frente, porque a briga promete ser boa. Como eu falei, o Mário Bittencourt usa a figura do Fluminense para encabeçar a Liga Futebol Forte. E por encabeçar essa liga, ele busca de várias formas
igualar cada vez mais a questão das premiações, igualar cada vez mais a questão do direito de transmissão das partidas dentro de todo e qualquer campeonato. E nessa defesa institucional, eu tô com ele 100%. Não tem como a gente achar ou imaginar que a distribuição de verbas é algo justo dentro do futebol brasileiro. E se ela não está sendo justa dentro do futebol carioca, onde nós só temos 4 times grandes, vocês imaginem nas competições nacionais. Não existe aquela opinião de que ele não quer receber isso, tira o Flamengo do Campeonato Carioca e manda ele jogar um campeonato à parte. Não é nada disso, eu não quero que o time da Lagoa saia do Campeonato Carioca, até porque a gente tem que bater nele mais vezes durante o ano. Então eles têm que estar no Campeonato Carioca. Só que assim, a distribuição das verbas, principalmente no direito de transmissão, tem que ser de forma mais igualitária, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca não tem tido uma premiação de encher os olhos dos clubes que participam. Muito pelo contrário, a Federação do Rio de Janeiro arrecada muito mais do que os clubes aqui do Rio de Janeiro no próprio Campeonato Carioca. O Fluminense, por exemplo, teve um prêmio de consolação no ano passado. Foi sorteado, no ano passado não, né? Nesse ano, foi sorteado um carro e o Fluminense ganhou esse carro. Para vocês terem ideia, esse foi o prêmio, ou esse foi o valor que o Fluminense recebeu por ter sido campeão carioca em 2022. Então, essa verba tem que ser melhor distribuída, tem que ser de forma mais igualitária, para que a gente tenha um campeonato cada vez mais forte, com todas as equipes que devem participar dele. Muito obrigado por ter ficado aí do outro lado do vídeo. Não esquece de estar sempre curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no Quintal Tricolor. Saudações tricolores!